Você sabia que diante de um falecimento, um cônjuge sobrevivente, ele tem direito de habitação? O que seria isso? O direito de habitação é o direito de permanecer, de morar no imóvel do casal de maneira vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Para que essa pessoa que ficou desamparada porque o seu cônjuge ou companheiro ou companheira faleceu e deixou aquele imóvel no qual eles moravam, geralmente o mesmo imóvel, ele fica para que este sobrevivente possa viver no resto da vida. E isso se aplica em todos os regimes de bens, em todos os regimes de casamento. Ou seja, até se você estiver convivendo em união estável, o direito de habitação é aplicável. Só que existem maneiras de fazer com que este direito não tenha, digamos assim, que o seu fato gerador, que é o que nós dizemos no tributário. Pelo menos isso veio a se confirmar através de uma decisão do tribunal, tá? Do Tribunal de Justiça, quarta turma. Viúva não tem direito de habitar o imóvel que marido doou a filhos de outro casamento. Por isso que eu falo, gente, da importância do planejamento sucessório. Por exemplo, se eu li, tá, toda a matéria aqui, tá dizendo o seguinte: neste caso, o senhor que faleceu, ele fez a doação para os filhos do primeiro casamento e reservou para ele o usufruto do imóvel. Quando ele foi morar com outra mulher, ele já não era mais dono da propriedade nua, ele apenas era o titular do usufruto. Ele só tinha o usufruto. Ele não era mais dono da casa. Só que quando esse senhor veio a falecer, essa senhora que morava com ele, que era também a sua esposa, que ele se casou novamente, ela veio a requerer o direito de habitação deste imóvel. Só que ela não teve direito, porque ele doou em vida para os filhos do primeiro casamento. Ele nem a conhecia quando ele fez isso. Então não se pode nem alegar que foi uma fraude. Não tem como alegar uma fraude, porque ele doou este imóvel para os filhos quando ele nem conhecia essa esposa. Sendo assim, o tribunal não deu a ela o direito de habitação e ainda deixou bem frisado que não é o único imóvel do casal, que eles fizeram uma nova vida, que já tinha outros filhos, tá, desse casal que veio a se casar depois do segundo casamento, já tinha outros filhos, outros imóveis, e que não há de se falar dela não ter para onde ir, por exemplo, porque o direito de habitação, ele veio com uma essência principal de proteger aquele que fica desamparado, que não tem para onde ir. E não é o caso dessa senhora que quis para ela o direito real de habitação de um imóvel que nem era do marido dela mais, eles só tinham usufruto, e que eles juntos já haviam construído outros patrimônios. Eles já tinham adquirido outros patrimônios e também constituído família. Então, esses entraves é que eu falo para vocês da importância do planejamento sucessório. Porque hoje em dia é raro uma família que fica junto a vida inteira, um casal que fica junto a vida inteira. Existem 2, 3, 4 casamentos. E isso vira uma confusão. É muito importante que você se prepare, que você, por exemplo, antes de ir para uma próxima relação, faça o que esse senhor fez. O que esse senhor fez? Tudo bem que foi anos aqui que eu olhei, tá, de judicialização. Mas ele pelo menos protegeu os bens do filho do primeiro casamento, porque veja bem, se ele não tivesse feito isso, essa senhora do segundo casamento, ela ia ter sim direito ao bem que ela nem ajudou a construir, que era fruto do primeiro casamento, que tinha os herdeiros do primeiro casamento. Entendeu? Então essa é a importância do planejamento sucessório. Não é só pensar que você vai morrer. É essas confusões que tem nas famílias de hoje em dia. Tudo isso pode ser prevenido com planejamento sucessório. E esse senhor, apesar de ter feito esse planejamento, olha como que ele era visionário comparado a muitas pessoas de hoje que estão completamente travadas, que não querem falar de planejamento sucessório porque pensam que é por causa da morte. Não é por causa da morte, é por causa da vida. É por causa da vida, tá? Olha, ele morreu em 1971, tá? Ele morreu em 1971. E desde 2020 que a família tá brigando, tá?
E essa por quê? Porque é o segundo casamento. A mulher do segundo casamento queria pegar os bens do primeiro casamento, sendo que ela já tinha os bens dela do segundo casamento, e assim é o ser humano. Assim é o ser humano, é isso que as pessoas precisam entender, tá? É sempre querem mais. Então, é isso. Só estou querendo alertar vocês que o direito de habitação existe, continua existindo, mesmo após essa decisão. Porém, nós temos peculiaridades. Em casos, por exemplo, que não comunica o bem do primeiro casamento com o segundo, se já foi doado lá atrás, e a pessoa que está no segundo, imagina se tivesse tido um terceiro ou quarto casamento. A confusão que não vira isso, com um monte de filho, faz filho no primeiro casamento, faz filho no segundo, faz filho no terceiro. Entendeu? E hoje está assim. Então, a gente precisa tomar cuidado, se precaver, fazer planejamento sucessório, patrimonial, matrimonial, due diligence dos imóveis que vai adquirir para não perder. Tudo que você está trabalhando, você perde se você adquirir um imóvel que está completamente, não só irregular. Irregular você consegue arrumar. O problema é quando os vendedores têm problemas com dívidas, né? Dívidas trabalhistas, dívidas criminais. Então, assim, precaução, é o que eu sempre falo nesse canal. E o exemplo é que acabou de sair aqui, ó, para quem quiser pesquisar, é o RESP 1.315.606. Está disponível na internet. Meu nome é Valquíria Cristina, sou advogada graduada em gestão do agronegócio. E se você tiver alguma dúvida sobre planejamento sucessório, deixe aqui nos comentários que eu posso te responder.